Saudações, amigos! A maioria das pessoas acredita que a riqueza é quando se tem uma casa grande e bonita, um carro desportivo caro, roupas caras, vários artigos e coisas. Esta ideia de riqueza é cultivada nos filmes, na publicidade e nas redes sociais. Mas e se lhe disser que esta imagem de pessoa rica é completamente fictícia, irreal, ilusória? Esta imagem é-nos imposta em grande parte pelos produtores desses mesmos bens e serviços, uma vez que é impossível vendê-los mais a alguém que é por natureza modesto, parcimonioso, que usa roupas baratas e vive em habitações modestas, consumindo exatamente tanto quanto necessário. As empresas não poderão lucrar com este estilo de vida das pessoas, pois não chama a atenção, não obriga ao consumo constante, por isso, não proporciona o crescimento do PIB. E muitos, mesmo os pobres, tentam parecer ricos, levar o estilo de vida que lhes é constantemente mostrado, como uma cenoura à frente de um burro. A maioria das pessoas realmente ricas tem, na verdade, casas bastante modestas, carros comuns, pelo contrário, procuram levar o estilo de vida mais modesto possível, para não se destacarem dos demais, para que os outros não os invejem. A sabedoria consiste em esforçar-se por não invejar os outros, e ao mesmo tempo, viver de forma a que ninguém também o inveje. Os ricos têm contas de investimento, títulos próprios e negócios que geram rendimentos, mas procuram não mostrar a sua riqueza a ninguém. São como as pessoas comuns. Exteriormente, pelo seu comportamento, não se pode dizer imediatamente que estas pessoas são realmente ricas. O dinheiro adora o silêncio. Compreender a importância de parecer pobre e de não provocar os outros é uma característica realmente interessante e importante destas pessoas. Quando digo pareça pobre, não me refiro a extremos como usar roupa suja ou gasta e desarrumada, poupar em tudo, mas apenas viver uma vida simples e frugal. A verdadeira riqueza é o dinheiro e os recursos que ainda não gastou, que proporcionam liberdade financeira. Imagine que vê o seu amigo que saiu de um carro caro que vale, por exemplo, $200.000. Tem relógios caros e roupas de alto estatuto de marcas famosas no pulso. Normalmente pensa-se, fixe, ele é muito rico, mas, na verdade, a única coisa que se pode dizer com segurança sobre este homem é que já não tem aqueles $200.000 que foram gastos com este carro na altura de o comprar, na sua manutenção. E tudo o resto são apenas as nossas suposições. Não é um facto que uma pessoa tenha liberdade financeira. Parece-nos que talvez essa pessoa tenha mesmo tanto dinheiro que possa gastar tanto em consumos. Mas não sabemos ao certo, talvez seja uma tentativa de se exibir, talvez um carro caro e tudo mais as coisas que comprou com um empréstimo ou dinheiro que terão de ser muito e arduamente trabalhados no futuro. Talvez esta pessoa esteja profundamente infeliz e para compensar os seus complexos internos, os seus desejos de ser aceite na sociedade, necessite de todos estes marcadores de estatuto, coisas, responsabilidades dispendiosas. Talvez até devesse ter pena dele, mas para a maioria de nós isso evoca um certo sentimento de admiração, para alguns até de inveja. Deixe-me lembrar o que é a inveja, qual a breve definição deste conceito, deste sentimento. A inveja é sofrer pelo sucesso de outra pessoa. Imóveis caros para a residência própria, coisas e utensílios domésticos caros, um carro caro, tudo isto é na verdade um passivo, não um ativo, pois não gera rendimentos, mas apenas requer manutenção, atraindo cada vez mais outros recursos, dinheiro, tempo, esforço para cuidar do carro, passar por uma inspeção técnica e assim por diante. O conceito de passivos e ativos é a pedra basilar que fundamenta a compreensão da economia de qualquer processo. Seja a situação econômica de uma fábrica, empreendimento, negócio, quando avaliamos as demonstrações financeiras, ou a vida de uma pessoa comum, quando avaliamos as nossas despesas, comparando-as com o nosso rendimento mensal. Quando se vê uma pessoa com roupas modestas que sai de um carro modesto ou vive num apartamento modesto, não se vê o real estado da sua riqueza, não se vê quantas ações, obrigações tem atualmente em carteira, o que rende que a pessoa recebe pelo aluguer de imóveis, dividendos e cupons de outras fontes. E parece que se trata de uma pessoa pobre, não rica. Mas nunca ocorre a ninguém que tal pessoa possa ter riqueza real associada a investimentos, ações de uma empresa ou contas bancárias. Não podemos ver tudo isto.
Para obter riqueza real, só precisa de dois componentes. O primeiro é a capacidade de ganhar dinheiro e o segundo é a capacidade de poupar. Se a primeira exige determinadas qualidades, como a energia, o empreendedorismo, as qualidades profissionais e até a capacidade de correr riscos, então a segunda, a capacidade de poupar, exige exatamente o contrário, nomeadamente a modéstia e a frugalidade. Falei sobre o porquê de ser tão importante aprender a ser econômico e como a economia difere da mesquinhez noutro vídeo antigo deste canal, chamado Por que é importante ser econômico? Mesquinhez e frugalidade, quais as diferenças? Todos vocês conhecem exemplos conhecidos de pessoas do mundo do espectáculo, do desporto, de artistas que sabiam ganhar muito bem, mas não aprenderam a poupar. Por exemplo, o pugilista Mike Tyson, que foi forçado a declarar falência, os atores Nicolas Cage e Johnny Depp. O mesmo Michael Jackson, que durante a sua vida conseguiu tornar-se uma verdadeira estrela, um cantor popular, gastou muito, mas morreu com uma dívida de 400 milhões de dólares. Agora já compreende o quão importante é a capacidade de poupar. Pode ganhar dinheiro muito bem, ser talentoso, profissional e empreendedor, mas se não souber poupar, o seu equilíbrio pessoal, o seu bem-estar financeiro estarão na mesma ameaçados. E vice-versa, quem não tem os rendimentos mais destacados, mas desde cedo tem o hábito útil de poupar e investir dinheiro metodicamente, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, terá sucesso financeiro. Por exemplo, um salário, rendimento, equivalente a 700 dólares americanos por mês é considerado hoje muito baixo. Está praticamente no limiar da pobreza. E se lhe fizerem a pergunta, uma pessoa com rendimentos tão baixos pode tornar-se um milionário em dólares durante a sua vida? Depois, a maioria de vós rodará o dedo na têmpora e responderá com segurança que isto não é realista. É simplesmente incompreensível para a mente, simplesmente impossível. Mas se abrirmos uma calculadora de depósito normal, uma tabela no Microsoft Excel, por exemplo, com capitalização mensal, ou seja, tendo em conta os juros compostos, inserimos variáveis com uma rentabilidade média de 10% ao ano. Com reposição mensal por este valor, descobriremos que serão necessários apenas cerca de 25 anos e meio para atingir um montante de capital de 1 milhão de dólares. Por outras palavras, se uma pessoa começasse a poupar dinheiro imediatamente, digamos, desde o primeiro dia de trabalho, por exemplo, a partir dos 20 anos, então aos 45 anos ela, em teoria, poderia muito bem tornar-se um milionário em dólares. É claro que todos estes cálculos são condicionais. Você diz, como é possível poupar todo o seu salário? Digamos, imagine que uma família de duas pessoas, marido e mulher, sem filhos, tem prestações sociais ou um rendimento mensal de 700 dólares cada. Eles estão a tentar viver com um salário, em ter casa própria em vez de arrendada é bem possível. E os segundos 700 dólares são investidos, poupados. Será esse o caso? Puramente teoricamente, claro, pode. Eis o resultado, aos 45 anos pode definitivamente tornar-se um milionário em dólares. A matemática não nos pode mentir. 700 dólares é um rendimento muito pequeno, tomei esse valor deliberadamente. O residente médio na maioria dos países em desenvolvimento, com muita vontade e tempo, se desenvolver disciplina, pode tornar-se um dólar milionário em 25 anos. Baseado em cálculos simples e fiáveis. Não o encorajo a fazê-lo, mas se, puramente teoricamente, utilizar instrumentos de investimento de risco e o retorno médio for igual a 20% em vez de 10%, então o período de acumulação de 1 milhão condicional é reduzido para apenas 6 anos. Ou se o valor do investimento mensal aumentar. Daqui a 6 anos, é teoricamente possível tornar-se milionário em dólares a partir do zero, detentor de um capital superior a 1 milhão. Parece bom? Isto não é ficção, mas sim matemática simples. Desde que tal rentabilidade seja tal que a taxa de câmbio não se altere se a poupança for noutras moedas nacionais. O cálculo, claro, é muito condicional, aproximado, claro, mas mostra a situação, reflete a tão citada magia dos juros compostos. Este meu exemplo reflete as possibilidades do capitalismo e da acumulação de capital. Os cálculos mostram que nada é impossível para qualquer pessoa. O único obstáculo é uma taxa de poupança suficiente,
educação financeira e desejo sincero, disciplina da própria pessoa ao longo da vida. Quanto maior for a taxa de poupança, quanto maior for o nível de disciplina, mais rapidamente será gerado o capital necessário. É simples, capitalismo vem da palavra capital. As regras do jogo são conhecidas de todos, alguém enriquece, aqueles que aceitam essas regras, e alguém permanece pobre. E o interessante é que a riqueza está na nossa cabeça. A história conhece dezenas de casos em que pessoas comuns ganharam uma enorme fortuna na lotaria e mesmo assim permaneceram pobres, porque elas, tal como Mike Tyson, tal como Nicolas Cage, não tinham literacia financeira e compreensão do que é a taxa de poupança. Não tinham sentido de economia e competências de conservação de capital. A grande maioria das pessoas que têm um rendimento mensal igual ou muito superior aos valores que dei, condicionalmente $700 americanos, permanecerão, naturalmente, à beira da pobreza devido à sua baixa disciplina financeira, impaciência natural e paixões. Não só não conseguirão suportar isto durante 25 anos, como depois de acumularem as primeiras dezenas de milhares de dólares, começarão a sentir uma espécie de comichão por todo o corpo, um desejo incontrolável de gastar rapidamente e de se livrarem da quantidade acumulada de dinheiro. Na Bielorrússia até temos um ditado tão interessante, uma expressão tão estável: o dinheiro queima na coxa. Uma dica de que as pessoas costumam andar com a carteira no bolso das calças à cintura. O capital é uma responsabilidade, um teste e isto requer resistência e preparação especial. Assim que se acumula uma quantia mais ou menos decente na conta, aparecem imediatamente as despesas, a vontade de comprar alguma coisa. Um carro novo, móveis novos, vontade de fazer reparações num apartamento ou casa, ir de férias para o estrangeiro, e afins. Qual é a diferença entre um mau caçador e um bom? A capacidade de suportar, o nível de atrasos e os esforços volitivos. Lembrem-se, fiz esta interessante analogia sobre um mau caçador e um bom caçador num vídeo sobre paciência, chamado Pare de Tolerar Isso. Sofrimento e paciência nas nossas vidas. Lembro-me dos nossos ditados bielorrussos: a paciência e o trabalho superarão tudo, é preciso ter paciência para cada desejo, Deus suportou-nos e ordenou-nos. O dinheiro flui de quem não tem paciência, força de vontade, para quem tem essa força de vontade. De pessoas menos empreendedoras, para mais empreendedoras e mais enérgicas. Portanto, não importa quanto ganha, qual é o seu rendimento. Se não tiver a capacidade de poupar, tudo será inútil. A riqueza, como areia por entre os dedos, fluirá de si. Para parecerem ricas, para impressionar os outros, as pessoas compram artigos de status caros, artigos de luxo, mas tudo isso são passivos. A verdadeira riqueza constrói-se na aquisição de ativos, não de passivos. Quando alguém conta uma história sobre como John Smith é rico, porque tem um salário elevado, tem vários carros caros, um veleiro no mar, uma casa de campo onde vem todos os verões com a família, muitas coisas de estatuto diferentes. Mas assim que, por exemplo, tal John é despedido do trabalho, perda de rendimentos ou um acidente associado à doença, perda de saúde, tudo isto instantaneamente se transforma em enormes responsabilidades. Estas responsabilidades representarão um pesado fardo sobre os ombros de John e da sua família. Isto afeta muitas vezes, por exemplo, atletas profissionais que ganham muito durante a sua carreira ativa, mas assim que se lesionam ou terminam a carreira com idades compreendidas entre os 35 e os 40 anos, são muitas vezes obrigados a declarar-se falidos. Como foi, por exemplo, com o famoso pugilista Mike Tyson. Quando vive um estilo de vida em que tenta exibir a sua riqueza, está a privar-se da verdadeira riqueza, da verdadeira liberdade no futuro. Parecer rico, bem-sucedido e ser rico são duas coisas completamente diferentes. A imagem de uma pessoa rica também lhe impõe obrigações extra. Por exemplo, os empréstimos e as prestações contraídas para consumo são passivos, e ao optar por um estilo de vida mais modesto, evita estas obrigações de forma proativa e voluntária, direcionando mais recursos para a compra de ativos. Os ativos são o que lhe trará cash flow a longo prazo. A verdadeira riqueza não precisa de provas ou marcadores de estatuto. A vontade de se exibir perante amigos e conhecidos é algo que o ser humano herdou dos nossos longínquos antepassados ao longo da evolução.
Estas características da nossa psique provêm da nossa natureza animal. Queremos enfatizar o nosso estatuto e atrair mais atenção do sexo oposto. Só um pavão, por exemplo, afofa um grande e brilhante rabo para isso, e uma pessoa compra um carro desportivo caro. Um homem homo sapiens, atrai uma mulher, demonstrando seu elevado estatuto, riqueza, e uma mulher, aliás, também utiliza formas especiais de engano para aumentar a sua classificação condicional, a sua atratividade. Aliás, a moda dos lábios carnudos e do batom brilhante não é mais do que o desejo animal de uma fêmea em mostrar a sua disposição para acasalar. Já durante a ovulação, os lábios da maioria dos animais primatas incham e ficam mais brilhantes, mais inchados, atraindo um macho. As mulheres que pintam os lábios com batom brilhante e injetam silicone, botox, como algumas espécies de macacos, parecem gritar: escolha-me! Estou a ovular! Estou pronto para acasalar. Usar sapatos de salto alto não é apenas uma tendência de moda, mas para mostrar ao macho uma área artificialmente fina das articulações do tornozelo. Este é um marcador valioso para a seleção inconsciente de uma fêmea para acasalar na natureza. O homem também escolhe inconscientemente roupas que lhe deixem visualmente os ombros mais largos. As roupas masculinas com riscas verticais são concebidas para criar a ilusão de um homem ser mais alto. É claro que os mecanismos biológicos desenvolvidos evolutivamente para atrair o sexo oposto e aumentar o estatuto de alguém ainda funcionam hoje. Mesmo apesar do desenvolvimento das relações sociais e espirituais e morais entre as pessoas. Aliás, sobre os mecanismos de aumento ou diminuição do estatuto social, os mecanismos de insultos, havia também um vídeo bastante interessante no canal, que se chamava Como Responder aos Insultos e ao Ódio. Assim, muitas pessoas que são incapazes de lidar com o animal dentro de si, não são capazes de superar as tentações, infelizmente, têm um nível bastante baixo de atrasos volitivos, o que significa que, como se por natureza, não são capazes de acumular e economizar os seus recursos, e transferi-los ao longo do tempo. Uma pessoa verdadeiramente holística, autoconfiante e com elevadas qualidades morais, geralmente não sente necessidade de provar o seu estatuto a ninguém através da compra de artigos de estatuto ou do consumo excessivo. Sim, a síndrome da vida atrasada, a acumulação excessiva, a acumulação compulsiva, este é o outro extremo. Por vezes até se transforma em doença. Mas matar a galinha dos ovos de ouro também é irracional. Qualquer desperdício, mesmo que seja de uma pequena quantia de dinheiro, aos 25 anos, irá privá-lo de uma quantia muito maior, dezenas de vezes maior, aos 50 anos. Lembre-se daqueles meus cálculos com a possibilidade teórica de acumular 1 milhão graças à magia dos juros compostos. Esta magia é muito difícil de entender, está escondida da nossa psique. Pense no que é mais importante para si na vida, pague a mais hoje, mas compre um gadget de status da moda, por exemplo, um smartphone com a imagem de uma maçã, digamos, por $1.500, ou ter uma quantia de 10 ou até $100 mil na velhice, quando pode precisar de dinheiro muito mais do que hoje. Quando a sua saúde está pior do que agora, nos seus jovens, quando são necessários medicamentos caros, outras despesas importantes aparecerão. Uns dizem que só quando se é jovem vale a pena aproveitar a vida e gastar, outros dizem o contrário. Quantas pessoas, tantas opiniões. Mas, por exemplo, o famoso investidor Warren Buffett comentou um dia: se gastar dinheiro naquilo que não precisa, corre logo o risco de começar a vender o que realmente precisa. Com a idade, começa-se a compreender uma coisa simples: a principal e absoluta riqueza da saúde humana é a saúde. Porque quando se tem saúde tudo é uma alegria. É melhor andar de bicicleta na floresta, passear, do que conduzir um carro caro até ao hospital. Pode realizar a seguinte experiência mental: imagine que há um incêndio em sua casa. Saiu a correr para a rua sem ter tempo de tirar nada de material. O que sobrou? Ainda tem o seu intelecto, ainda tem o seu conhecimento, competências e capacidades. Tem ainda sua família e amigos que o podem apoiar nos momentos difíceis, ajudá-lo e apoiá-lo. É nisso que deve investir antes de mais, na sua saúde, na sua educação, na educação e na educação dos seus filhos e entes queridos. É a isto que chama investimento prioritário em todos os momentos. E só depois destes investimentos mais importantes é que poderá considerar investir em tudo o resto.
Estes são os meus pensamentos, amigos, alguns alimentos para reflexão. Obrigado pela atenção e voltamos a ver-nos.